Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, pessoal, é muito intenso e revoltante e me fez refletir sobre várias coisas e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Nesse um ano e pouco aqui do canal, uma coisa que eu aprendi é que nenhum lugar no mundo é seguro. É claro que estatisticamente, alguns países, estados e cidades são mais seguros que outros. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes você pode estar no lugar errado, na hora errada. E aí, gente, não depende de país ou de cidade. Se algo ruim tiver que acontecer, vai acontecer. E essa reflexão cabe muito bem no caso de hoje, porque eu vou falar sobre um caso que aconteceu na Austrália, um país considerado desenvolvido. Inclusive, essa palavra, país desenvolvido, mexe muito com o imaginário das pessoas. Às vezes acontecem esses crimes horríveis aqui no Brasil e a gente sempre ouve as pessoas falar que se fosse lá fora não teria acontecido ou a pena seria mais justa. E o caso de hoje está aí justamente para contrapor essa ideia. Tanto que os assassinos desse caso eram criminosos de carreira, com uma extensa ficha criminal. Ou seja, se eles estivessem presos como deveriam estar, o destino da Lauren e da Nicole poderia ter sido bem diferente. Tudo começou na cidade de Bega, no interior do estado de Nova Gales do Sul, lá na Austrália. Bega, pessoal, sempre foi uma cidade muito calma, um vilarejo com pouquíssimos habitantes, cerca de 4.000 habitantes para ser mais exato. Com aquele clima de interior, onde todo mundo conhece todo mundo e as pessoas costumam dormir com suas portas destrancadas e muitas vezes com suas janelas abertas, porque elas confiam na segurança do seu vilarejo. Bega também sempre foi muito conhecida pela sua produção de queijo, como se fosse Minas Gerais aqui do Brasil, sabe? Bom, gente, no dia 3 de outubro de 1997, uma sexta-feira que acarretaria em um feriado prolongado por conta do Dia do Trabalho na Austrália, um grupo de amigos decidiu que seria uma boa ideia aproveitar o feriado para acampar no White Rock, em Callaroo, que fica a cerca de 12 quilômetros de Bega. Esse grupo de amigos era composto por Lauren Berry, que inclusive faria aniversário nos próximos dias, e ela aproveitaria o acampamento para antecipar a comemoração dos seus 15 anos. Ela tinha nascido em 15 de outubro de 1982 e seus pais se chamavam Garrett e Cheryl. Ela também tinha um irmão mais velho chamado Nathan e inclusive ele também iria para o acampamento. A melhor amiga da Lauren, a Nicole Collins, também integrava esse grupo de amigos. Ela era 2 anos mais velha que a Lauren, portanto havia nascido em 14 de novembro de 1980 e estava prestes a completar 17 anos na época dos fatos. Ela era filha de Delma e do Graham Collins. Também faziam parte do grupo Rebecca Campbell, Sarah Darcy e mais alguns garotos. Os pais dos jovens não estavam preocupados deles acamparem sozinhos, porque era uma área muito segura. E além disso, os pais da Nicole moravam a cerca de 4 quilômetros de distância do acampamento e ficaram encarregados de checar todos os dias se estava tudo bem com os jovens. O fato, pessoal, é que, como eu disse para vocês, era uma região tranquila, todo mundo conhecia todo mundo, então ninguém pensava que poderia acontecer algo ruim, essa que era a verdade. E de fato, os primeiros dias foram super tranquilos. O grupo andou a cavalo, nadaram em um lago que tinha ali próximo, fizeram fogueira e assaram marshmallows e estavam sempre indo até a casa de seus pais para pegar roupas e tomar banho, por exemplo. Ou seja, tudo dentro da normalidade, tudo tranquilo. E agora chegamos no domingo, dia 5 de outubro. Como na segunda-feira seria feriado do Dia do Trabalho,
Todos sabiam que não haveria aula, então, para aproveitar melhor o fim de semana prolongado, eles ficaram acordados até tarde, sentados em volta da fogueira, ouvindo música e assando marshmallows. A Nicole estava um pouco mais deprimida naquela noite. Ela havia terminado com o namorado havia pouco tempo, e naquele clima de fogueira e música, a bad bateu com força. Ela sabia que naquela noite haveria uma festa em Jella Jella, e que seu ex Andrew estaria nessa festa, que ficava a cerca de 10 quilômetros do acampamento onde ela estava. Mesmo com a distância, ela decidiu que iria até lá para ver ele, e a Lauren não quis deixar sua amiga ir sozinha e disse que iria com ela. Bom, era por volta de 9 da noite e nenhuma delas tinha carro e nem permissão para dirigir. E embora a Lauren tivesse 16 anos e a Nicole 14 anos, elas acharam que seria uma boa ideia andarem sozinhas por 10 quilômetros no meio da noite. Afinal de contas, elas estavam cansadas de ouvir que moravam no lugar mais seguro do mundo. Eu nem preciso dizer para vocês que, infelizmente, elas nunca chegaram na festa, né? Na manhã seguinte, segunda-feira, dia 6 de outubro, o irmão da Lauren, o Nathan, foi o primeiro a acordar e perceber que as meninas não haviam voltado da tal festa. Ele então vai para casa e pergunta para os seus pais se eles haviam visto as meninas. E é claro que eles nem sabiam que elas haviam saído do acampamento. A mãe da Lauren, a Cheryl, já ficou desesperada e começou a ligar para todo mundo que ela conhecia. Ela perguntou para todo mundo se alguém tinha visto a sua filha e a amiga dela, Nicole, mas ninguém tinha visto as garotas em lugar nenhum. Então os familiares das meninas e amigos começaram a procurar por elas. Eles procuraram por todo o acampamento e também ao redor dele. Eles dirigiram por todas as estradas que davam acesso ao acampamento e onde não era possível ir de carro, eles foram cavalgando em seus cavalos. Enfim, eles cobriram todo o perímetro onde as garotas poderiam estar, mas não encontraram absolutamente nada. E foi nesse momento que os pais das meninas resolveram acionar a polícia. E como se tratava de uma região conhecida por sua segurança, a polícia começou as buscas imediatamente. E em paralelo a isso, um funcionário da prefeitura encontrou na beira da estrada, perto do acampamento onde as meninas estavam, uma televisão cor-de-rosa. E guardem essa informação, pessoal, porque vai ser muito importante no decorrer do caso. Aquela TV rosa na beira da estrada chamou a atenção dele e então ele parou seu carro e colocou a televisão na caçamba de sua caminhonete. Ele nem imaginava, mas aquela seria uma prova essencial do caso. Mas como ele não sabia disso, ele levou a TV até um centro de lixo local e alguém viu essa TV lá e levou ela embora, pintou ela de preto e vendeu para um hotel local. Enquanto isso, as buscas seguiam a todo vapor. O Estado colocou todos os seus homens à disposição para ajudar nas buscas. Familiares e amigos também continuavam à procura das meninas, e o irmão mais velho da Lauren, o Nathan, estava distribuindo cartazes por toda a cidade. Enfim, todos estavam empenhados em encontrar as meninas. Mas até o momento nada de novo havia surgido e eles nem sabiam sobre aquela televisão rosa até o momento. Então os pais das garotas estavam realmente angustiados e se sentindo totalmente impotentes. E dá pra imaginar, né, gente? Eu acho que uma das piores coisas do mundo é ter um ente querido desaparecido. Afinal, você não sabe o que aquela pessoa pode estar passando. Não sabe se ela está bem, se está vivo, se está com frio, se está com fome. É muito martirizante essa situação, né, gente? E assim, eles não sabiam, mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Elas estavam passando pelo inferno na Terra. Alguns dias após o desaparecimento das meninas, um morador local encontrou algumas roupas em uma estrada de terra perto do acampamento, e ele rapidamente entregou as peças para a polícia. Se tratava de uma blusa de frio roxa e uma camisa de flanela xadrez. E foi muito fácil de identificar que aquelas roupas pertenciam a Lauren. E você deve imaginar, assim como eu imaginei, que a polícia iria periciar essas roupas e procurar por provas, não é mesmo? Pois bem, gente, inacreditavelmente, eles simplesmente entregaram as roupas para a família da Lauren, sem sequer periciar as peças. Tipo assim, achamos as roupas da Lauren, toma aí, guarda aí, lava, sei lá o que vocês vão fazer. Eles realmente acreditavam que as meninas estavam bem e que nada de ruim poderia ter acontecido em uma região tão segura, que provavelmente elas tinham fugido por conta própria. Então, na quarta-feira, dia 8 de outubro, o detetive Shane Box, que era um dos principais detetives do caso,
decidiu mudar a tratativa das investigações. Isso porque ele percebeu que os pais das meninas haviam aberto contas bancárias para elas, onde eles depositavam as suas mesadas, e essas contas não foram movimentadas, e que também elas não levaram nenhum item pessoal junto com elas. Então elas não haviam desaparecido porque queriam. Alguém com certeza desapareceu com elas. Então ele resolveu contatar alguns detetives sêniores de Wollongong para ajudar a solucionar esse caso. E enquanto isso, os familiares das meninas passaram a dar várias entrevistas na TV. E na verdade, gente, eu fiquei bem emocionado ao ver essas entrevistas, porque é muito nítido o desespero dos pais das meninas. O caso se tornou bastante midiático e o país todo estava na expectativa do retorno das meninas em segurança para suas famílias. A cidade toda fez uma vigília onde compareceram milhares de pessoas e todos oravam para o retorno seguro das meninas. Toda essa movimentação resultou em uma enxurrada de ligações para as autoridades de pessoas que diziam ter informações sobre o paradeiro das meninas. Em uma destas ligações, uma mulher relatou que na noite do desaparecimento das meninas, por volta das 9h50 da noite, ela estava passando por uma estrada próxima ao acampamento quando viu um carro parado na estrada. Esse carro estava impedindo que o carro dela seguisse viagem. Então ela ficou parada ali por um tempo e pôde ver que haviam duas meninas conversando com um homem dentro do veículo. Quando esse homem percebeu que estava atrapalhando a passagem na estrada, ele entrou com seu carro no acostamento para que ela pudesse seguir sua viagem. A mulher conseguiu dar uma descrição bastante detalhada para as autoridades, tanto do carro quanto do homem que ela disse ter avistado. Outra testemunha disse ter avistado um televisor rosa na beira da estrada. E sim, gente, é aquele mesmo televisor que eu disse para vocês que o cara da prefeitura recolheu. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ele. Como o tempo estava passando e nenhuma nova evidência havia surgido, o caso começou a esfriar e todas as equipes e investigadores que tinham ido até a cidade para ajudar tiveram que retornar para os seus postos de origem, e o caso acabou ficando na mão de apenas 4 detetives locais. E o caso ficou assim, basicamente inativo por um mês, até que um informante anônimo de Yas, uma cidade que fica a cerca de 300 quilômetros de Bega, disse que tinha ouvido falar sobre o desaparecimento da Nicole e da Lauren, e ele alertou que a polícia deveria ficar de olho em 2 caras chamados Leslie Camilleri e Lindsay Beckett. Aparentemente, esse informante tinha ouvido Leslie e o Lindsay falando sobre as meninas, e ele achou isso bem suspeito. A polícia resolve investigar e, nesse momento, eles fazem uma conexão entre a polícia de Yas e a de Bega, e eles descobrem que os 2 caras têm uma extensa ficha criminal e que eles haviam estado em Bega recentemente. Então os 2 se encaixavam perfeitamente como suspeitos do caso. O Lindsay Beckett tinha 23 anos de idade na época e ele era natural da Nova Zelândia. O seu nascimento havia sido fruto de um estupro que sua mãe sofreu, e durante a sua infância, sua mãe tinha um companheiro bastante agressivo, que batia tanto nela quanto em seus filhos. Houve até um episódio onde seu padrasto o agrediu com uma faca. Quando ele completou 16 anos de idade, disposto a fugir de toda aquela agressão que sofria em sua casa, ele se mudou para a Austrália. Em território australiano, ele se meteu em muitas encrencas e em 1992 foi preso pela primeira vez, por agressão e danos à propriedade. Mas acabou saindo no mesmo ano. Também em 1992, ele começou a namorar uma mulher e eles tiveram 4 filhos juntos. É comum que as crianças repliquem o comportamento de seus pais quando adultos, e com o Lindsay foi bem assim que aconteceu. Ele espancava sua mulher e seus filhos com muita frequência, e os vizinhos sempre denunciavam o casal. Por conta disso, em 1995 eles se mudaram para Yas, onde o Lindsay conheceu o Leslie, e rapidamente eles se tornaram assim grandes amigos. E mais do que isso, na verdade eles se tornaram comparsas e costumavam roubar carros juntos. O Leslie Camilleri tinha 28 anos de idade na época, e desde os 12 anos ele tinha conseguido acumular 146 condenações criminais. Juntando os dois, eles tinham mais de 200 condenações criminais, e incrivelmente estavam livres como pássaros. O Leslie teve uma infância bastante complicada também. Ele tinha 6 irmãos e nunca conheceu o seu pai biológico.
Aos 13 anos, ele foi internado em uma clínica psiquiátrica, e o que se sabe é que ele, junto com os seus 6 irmãos, sempre cometeram pequenos roubos, pois eles literalmente passavam fome. Por conta disso, o Leslie estava sempre em detenções juvenis e clínicas psiquiátricas. Foi assim, basicamente, que ele passou a sua infância e adolescência. Em 1989, ele foi acusado de uma tonelada de crimes, que incluíam 15 roubos de carro, 8 arrombamentos residenciais, 92 acusações de roubo e 3 de violência sexual. E por tudo isso, gente, ele recebeu uma pena de apenas 3 anos de prisão. Quando ele foi libertado, ele conheceu uma mulher que tinha uma filha de 9 anos de idade, e ele foi morar com as duas na cidade de Yas. E apenas 3 semanas antes do desaparecimento das meninas, ele teve que comparecer ao tribunal para enfrentar 6 acusações de abuso sexual contra a filha de sua companheira, que nessa época já estava com 11 anos de idade. Por algum motivo, ele foi liberado para responder esse processo em liberdade, e tanto Leslie quanto Lindsay também haviam se livrado da acusação de abuso e sequestro de uma jovem de 19 anos chamada Rosemary, na qual eles estiveram envolvidos em setembro de 1997, apenas um mês antes do desaparecimento das meninas. Eles sequestraram a Rosemary em Canberra e a mantiveram em cativeiro por 12 horas. E nesse período, eles mudaram ela de lugar por várias vezes, e durante todo esse tempo ela foi abusada pelos dois. Eles estavam planejando tirar a vida dela jogando a jovem de uma ponte, mas antes que isso acontecesse, ela conseguiu escapar. Ela fugiu para uma casa em uma fazenda e chamou a polícia, mas quando os oficiais chegaram, junto deles chegaram o Leslie e o Lindsay, e eles afirmaram que tudo havia sido consensual e que ela tinha aceitado servi-los em troca de drogas. Como a Rosemary ficou com muito medo dos dois, ela acabou confirmando a história e ficou tudo por isso mesmo. E algumas semanas depois, a Nicole e a Lauren estavam desaparecidas. E eu não posso deixar de pensar que se a polícia tivesse prendido eles, nada disso teria acontecido. Enfim, no dia 25 de outubro de 1997, a polícia de Bega recebeu uma ligação da polícia de Canberra, que havia recuperado um carro que tinha sido roubado pelo Lindsay, e o veículo estava com os pertences das garotas desaparecidas, além de algumas peças de roupas ensanguentadas no porta-malas. Então os investigadores começaram a revisar as evidências antes de se deslocar até Canberra para colher o depoimento do Lindsay, e é nesse momento que eles se deparam com o telefonema que informava sobre a TV rosa na beira da estrada. E agora tudo faz sentido para os investigadores. Provavelmente essa TV estava no banco de trás do carro roubado e não caberia as meninas no banco de trás junto com um aparelho cor-de-rosa. Então o que eles fizeram? Provavelmente eles simplesmente descartaram a TV na beira da estrada para que as meninas pudessem entrar no carro. Quando os detetives chegaram para pegar o depoimento do Lindsay, ele já estava preparado. Ele era um cara que já estava acostumado a dar depoimento, a ser interrogado pela polícia, e dali não sairia nada. Ele sabia como se safar, principalmente porque na cabeça dele a polícia não tinha nada. Mas quando o policial perguntou sobre o televisor rosa que ele carregava no banco de trás do veículo, o brilho do Lindsay sumiu, e o investigador percebeu que ali era um ponto de tensão para o Lindsay, e que ele havia sido pego. Bom, o Lindsay admitiu que tinha sim um aparelho de TV rosa no banco de trás do carro, mas disse que não se lembrava do que tinha acontecido com ele. Após isso, os investigadores resolveram ir atrás do informante anônimo, que deu a dica sobre o Leslie e o Lindsay, e eles conseguiram encontrar o tal informante, e descobriram que os dois rapazes haviam roubado essa TV rosa dele, e isso era muito importante para o caso, porque agora eles conseguiram colocar o Lindsay e o Leslie na cena do crime. Então, no dia 28 de outubro de 1997, o Leslie também acabou sendo preso por assuntos não relacionados ao caso, e ele estava detido em Goulburn. Então, os detetives de Bega decidiram interrogá-lo, e assim que eles falaram sobre essa TV rosa, ele se recusou a responder qualquer outra pergunta. Os detetives puderam perceber que ele ficou bastante desconfortável ao falar sobre a TV, e inclusive, enquanto ele voltava para sua cela, eles puderam perceber que ele começou a chorar. Os detetives então voltam até o Lindsay e jogam a real.
Eles dizem: olha, eu sei que vocês fizeram alguma coisa com as garotas Lauren e Nicole. E mostra fotos das meninas para ele. O Lindsay pega as fotos, olha, devolve na mesa e diz que precisa de um cigarro. Ele começa a chorar e pede um mapa dizendo que vai apontar onde as duas garotas estão. No mapa, ele aponta para um lugar chamado Fiddler's Green Creek, que fica a cerca de 160 quilômetros de Bega, e diz que as meninas estão bem naquele ponto. Em seguida, ele dá uma confissão completa e detalhada sobre o que aconteceu com as meninas. Então eu vou contar para vocês agora o que ele disse que aconteceu e preparem o coração porque agora a história fica triste e angustiante. Ele disse que no dia 5 de outubro de 1997, ele e o seu amigo Leslie estavam passando por Bega em um Ford Prata que eles haviam roubado do informante anônimo. Junto com o veículo, eles também tinham roubado a TV cor-de-rosa e o seu talão de cheques. Durante o trajeto por Bega, ambos estavam bebendo e usando entorpecentes. Então eles estavam meio que, vamos usar a palavra doidões? Enfim, eles decidiram que sairiam de Bega e iriam até Tatra para curtir uma praia. E no caminho para lá eles encontraram a Lauren e a Nicole por volta das 22 horas. Segundo Lindsay, quando avistaram as meninas na estrada, eles pararam e perguntaram se elas não queriam ir com eles para a praia. E disse que seria divertido e elas prontamente aceitaram e entraram no carro. A família das meninas mais tarde afirmou que jamais elas entrariam no carro dos dois no meio da noite por vontade própria. O detetive Shane Box também disse que acreditava que as meninas haviam sido coagidas a entrar no carro, porque estava muito na cara que aqueles dois rapazes dentro do carro não eram confiáveis. Em contrapartida, um outro investigador disse que o Lindsay foi tão franco ao detalhar tudo sobre o rapto, abuso e morte das meninas que não teria o porquê ele mentir sobre algo tão insignificante e que provavelmente as meninas teriam sim entrado por conta própria no carro. Inclusive, ele usou o depoimento da mulher que ligou na delegacia e disse que avistou duas meninas conversando com um homem para corroborar essa sua versão. Quanto ao fato da mulher ter dito que viu apenas um homem conversando com as meninas e não dois, é provável que o outro tivesse se livrando da TV para as meninas conseguirem se acomodar no banco de trás. Ainda falando sobre a confissão, o Lindsay Beckett explicou que não haveria espaço suficiente no veículo para as meninas, juntamente com a TV cor-de-rosa. Porque, segundo ele, ela era grande e desajeitada, e de forma bastante prática, a única forma das meninas conseguirem viajar no carro era jogando a TV para fora. Porque nem mesmo no porta-malas era possível acomodar o objeto. E com isso a TV acabou sendo abandonada na estrada. Com todos os passageiros devidamente acomodados, eles dirigiram até a praia, que ficava a cerca de 6 quilômetros de distância. Lá eles beberam um pouco e confraternizaram, e após algumas horas as meninas mencionaram que queriam voltar ao acampamento. Até aí tudo bem, então eles fizeram o trajeto de volta por uma estrada de terra bastante acidentada e cheia de pedras. Acontece que a estrada era muito ruim e geralmente era utilizada apenas por veículos grandes e específicos para fazer trilhas. Sabem aqueles carros com tração 4x4, como caminhonetes e SUV, por exemplo? Então, mas o carro deles não tinha essa classificação e começou a sofrer muito com o terreno acidentado. E o Leslie, em determinado momento, ficou muito irritado com o barulho e passou a acreditar que seu carro estava sendo destruído naquela estrada. O Leslie então parou o carro e com uma faca ameaçou as meninas. Ele ordenou que elas ficassem quietas e mandou que o Lindsay também pegasse uma faca que estava próxima ao banco e ajudasse ele a manter as meninas sob controle. Eles então levaram as garotas e as mantiveram cativas por mais de 12 horas. Foram 12 longas horas de provação para as meninas. Os meninos pegaram a estrada e dirigiram sem rumo, fazendo paradas esporádicas para violentar as garotas. E é preciso dizer que elas estavam tão amedrontadas que obedeciam a todas as exigências dos dois. Em determinada altura do trajeto, eles trocaram de motorista e o Lindsay passou a assumir a direção. Então ele pegou a rodovia Victoria Road para o sul e após dirigir por vários quilômetros nessa rodovia, o Leslie acordou de sua soneca e parecia bastante irritado. Ele informou que estava com vontade de se satisfazer com a Lauren
e então eles pararam na beira da estrada. E enquanto Leslie saiu do carro arrastando a Lauren, o Lindsay foi para o outro lado arrastando a Nicole. Lá a aprovação das meninas foi ainda mais intensa e prolongada. E quando eles voltaram, o Leslie anunciou que não poderiam deixar as meninas vivas. Eles tinham ido longe demais e seria imprudente deixar as meninas voltar para casa. Eles então voltam para a estrada e continuam dirigindo para o sul por quase 100 quilômetros. O dia já estava amanhecendo quando eles decidem mudar a direção e ir para a costa leste, sentido Nova Gales do Sul. Em determinado ponto, eles param o veículo e entram cerca de 300 metros dentro da floresta e ordenam que as meninas se lavem no riacho para eliminar qualquer vestígio do DNA deles. Em seguida, elas saem, se vestem e são amarradas, sendo a Nicole amarrada em uma árvore e a Lauren no chão mesmo, com as duas mãos para trás. De acordo com o depoimento do Lindsay, o Leslie grita com ele para que ele termine com a vida da Lauren, porque do contrário, ele mesmo faria isso. Mas além de acabar com as meninas, ele terminaria com a vida do Lindsay também. Ou seja, ou ele participava daquilo, ou ele mesmo não sairia de lá com vida. O Leslie então volta para o carro, mas deixou claro que queria o serviço terminado o mais rápido possível. O Lindsay então arrasta a Lauren até a beira do riacho e afunda a cabeça dela na água, imaginando que afogar uma pessoa dessa maneira fosse fácil e rápido. Mas, para sua surpresa, a garota lutou bravamente e ele perdeu o equilíbrio. Bom, ele ficou com medo de perder essa luta, então utilizou a faca para golpear a jovem no pescoço. Ele então imergiu o rosto dela novamente na água, mas desta vez ela não lutou, ela não resistiu. Em seguida, ele foi até a Nicole, que assistiu a tudo aquilo aflita e desesperada, porque ela sabia que o destino dela seria o mesmo, e assim que ele chegou perto, ela perguntou se aconteceria o mesmo com ela. Mas ele não queria correr o risco de ficar lutando com ninguém na beira do riacho novamente. Então, ele tratou logo de golpeá-la por diversas vezes e terminar rapidamente com aquilo. Ainda assim, contrariando as suas expectativas, a Nicole demorou muito para falecer e a sua morte foi agonizante. O Lindsay então voltou para o carro e o Leslie perguntou se estava tudo certo. Ao receber a confirmação, eles entraram no carro e voltaram para a estrada. Eles então fazem o possível para remover qualquer evidência que apontasse na direção dos dois. Então eles jogam a faca em um riacho, queimam suas roupas, lavam o carro por fora e limpam tudo por dentro com produtos químicos. E também voltam para buscar a TV cor-de-rosa que eles tinham deixado na beira da estrada, que a essa altura já não estava mais lá, porque como a gente sabe, né, o cara lá que trabalhava na prefeitura já tinha pego essa TV e essa TV já estava até fazendo parte de um jogo de hotel, né? E depois de tudo isso eles voltaram para a cidade deles, que era Yas. Bom, após ouvir a confissão do Lindsay, os policiais foram falar mais uma vez com o Leslie e até comentaram que o Lindsay tinha confessado tudo e contado a verdade, mas o Leslie continuou negando qualquer envolvimento e colocou toda a culpa no Lindsay. Ele explicou que depois que as meninas pediram para voltar, eles entraram no carro e ele dormiu por várias horas. E quando acordou, o Lindsay estava dirigindo sabe-se lá Deus para onde, e ele questionou o que estava acontecendo, mas o Lindsay não falou nada, seu colega estava bem fora de si. Ele disse se lembrar de ver o Lindsay sair da floresta todo ensanguentado, e a sua história era basicamente essa. Ele disse que ele dormiu, enquanto o Lindsay abusou e tirou a vida das duas meninas. Bom, o Lindsay levou os policiais até onde os corpos foram deixados e foi dessa maneira que as duas meninas foram encontradas. Os policiais juntaram todas as evidências sobre o caso e fizeram as acusações formais. O Lindsay se declarou culpado de todas as acusações e em 20 de agosto de 1998 foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, com um mínimo de 35 anos para pedido de liberdade condicional, o que significa que ele poderá tentar condicional quando tiver 59 anos de idade, no ano de 2033. Já no caso do Leslie, como ele se declarou inocente, ele foi a julgamento, que começou em 15 de fevereiro de 1999 e teve duração de quase 3 meses. Diversas testemunhas foram ouvidas, mas a principal delas era justamente o Lindsay Beckett, que contou em detalhes minuciosos tudo o que realmente aconteceu com os 4, sem deixar nenhum detalhe de lado.
por mais horrível que isso tenha sido. Vale dizer que os pais das duas meninas não sabiam desses detalhes todos e para eles foi tudo inédito. Eles tiveram acesso a esses detalhes somente durante o julgamento direto da boca do Lindsay. Além disso, ainda existiam provas forenses, porque foi encontrado material genético do Leslie nas roupas da Lauren, aquelas roupas que a polícia tinha devolvido aos familiares posteriormente e que ninguém tinha percebido que poderiam haver provas naquele material. Apesar de tudo parecer tão claro, simples e irrefutável, quando teve a oportunidade de falar, o Leslie negou veementemente ter qualquer envolvimento na violência e falecimento da Lauren e da Nicole. O júri deliberou apenas por 48 horas, antes de voltar com o veredito de culpado, e recomendaram a pena máxima ao juiz. Leslie Camilleri foi condenada a 2 sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Quase 2 anos depois, o recurso da defesa tentando mudar a sentença foi negado, e outra tentativa no Supremo Tribunal também foi rejeitada sem sequer ser analisada. Todos os investigadores e policiais envolvidos nesse caso foram bastante elogiados pelo trabalho de investigação e suporte prestado à família das vítimas. É realmente uma pena tudo o que aconteceu com essas meninas e pensar, né, gente, que tudo isso poderia ter sido evitado se esses monstros estivessem presos pelos seus crimes anteriores. Enfim, né, gente, é de partir o coração. Eu tenho um outro caso aqui no canal onde as pessoas confiaram demais na segurança da cidade e uma criança acabou sendo raptada de sua própria cama enquanto dormia. E eu vou deixar o link em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir. E se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Deixem também nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu fico por aqui, tenham um dia maravilhoso e até o próximo vídeo.